pessoal, hoje foi jogada a 10ª partida do match pelo Campeonato Mundial entre Kalsin e Caruana. E hoje foi uma experiência bem interessante que eu analisei a partida ao vivo com o grande mestre Krikor Mekhtarian. E a partida foi bem longa, a partida teve aí quase 6 horas de duração. E foi bem legal que a gente analisou a partida sem engine, então foram 6 horas pensando ali, tentando entender a posição. Então tem várias ideias para mostrar para vocês nesse vídeo com o resumo da partida de hoje. Bom, então o Caruana ele estava de brancas, ele jogou E4. É um lance que o Caruana vem usando em todas as partidas, é a arma principal dele. O Kalsin seguiu jogando a siciliana. Cavalo F3, cavalo C6. Novamente o Caruana ele abre a siciliana. Na última partida que o Caruana jogou de brancas, ele também abriu, jogando com D4. Ele conseguiu uma posição muito boa e ele resolveu repetir a siciliana aberta. Jogou cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, E5. Novamente a variante Sveshnikov da siciliana, cavalo de DB5, D6, e aqui o Caruana fez cavalo D5. Como eu mostrei no outro vídeo da partida 8, também é possível jogar com bispo G5, que é a variante principal, mas aqui ele joga cavalo D5, que altera a estrutura de peões, e agora surge uma posição onde o branco tem uma maioria de peões na ala da dama, e o preto tem uma maioria de peões na ala do rei. E então surge uma posição muito desequilibrada em que as brancas vão tentar avançar a maioria, tentando fazer a ruptura C5 em algum momento, e o preto também vai tentar avançar a maioria, de repente podendo criar um ataque na ala do rei. Então aqui seguiu A4, a mesma variante, o Caruana repete, bispo E7, bispo E2, roque, roque, cavalo D7. E aqui o Caruana ele faz uma novidade. Na partida anterior contra o Kalsin, ele jogou com bispo D2, que já era uma ideia pouco usual. A ideia desse bispo D2 é que se agora o preto faz A6, cavalo A3, as brancas podem pensar em jogar com A5 e cavalo C4, e o bispo em D2 ele defende o peão de A5. O Caruana ele conseguiu uma posição muito boa, só que tinha melhoras para as pretas, né? Nessa partida, vocês podem acompanhar as análises da partida 8. O Kalsin jogou um G5, que não foi legal, e o Caruana acabou ficando numa posição muito boa, mas ele poderia ter melhorado a variante com F4. Muito provavelmente o Kalsin ele melhorou a variante. Então aqui o Caruana ele fez B4, que é um lance que faz sentido pensando em jogar C4 e C5 em algum momento, ou então pensando em jogar o A5 também, mas é um lance um pouco diferente, porque as pretas podem pensar em jogar o A5 em algum momento para tentar ganhar a casa C5. Foi algo que aconteceu na partida, que o Kalsin jogou A6, cavalo A3, com a ideia de voltar o cavalo para C4. Não faz sentido o branco voltar esse cavalo para C3, senão o cavalo fica atrapalhando o avanço da maioria. E agora A5. E durante a partida, eu estava ali fazendo as análises ao vivo, né? Eu achava que C3 seria o lance mais natural dessa posição, para depois seguir com o cavalo C4. E, por exemplo, nessa posição, se F5, cavalo C4, AB4, CB4, o branco ele fica com 2 peões contra 1, e ele pode continuar avançando esses peões. Parece que o branco ele tá bem nessa posição, mas talvez o preto pudesse manter essa tensão também. O preto não precisa definir tão rápido. E aqui, só que aqui o Caruana ele jogou com B toma 5, que é um lance que cede a casa C5, mas o preto ele nunca conseguiu usar essa casa, colocando um cavalo. Porque aqui depois de torre toma 5, as brancas fazem cavalo C4, já voltando o cavalo para o jogo, torre A8 e bispo E3. Então não dá esse tempo de jogar cavalo C5, porque se agora cavalo C5 tem bispo por C5, DC5 e D6. E o branco ele tá bem melhor nessa posição.
Então aqui bispo E3, o Carlsen seguiu com F5. A maneira que o preto tem de criar contra-jogo nessa posição é avançar essa maioria de peões na ala do rei. Então o Caruana ele seguiu com A5. Durante a transmissão eu achava que F4 seria o lance mais natural nessa posição para tentar parar o avanço dos peões na ala do rei. F3 poderia ser uma opção também, porque no caso de F4 tem bispo F2. Só que aqui o Caruana ele simplesmente ignorou o avanço do Carlsen e jogou A5. Assim podendo responder o F4 com bispo B6. E aí nessa posição, se por exemplo joga com cavalo toma B6, cavalo toma B6, torre B8, bispo G4, trocando o bispo de casas brancas, assim tirando o par de bispos das pretas, essa posição aqui o branco ele vai ficar melhor. Por exemplo, jogando com bispo por G4, dama por G4, o cavalo ele está muito bem colocado, o preto ele não consegue mais expandir na ala do rei, avançando essa maioria. E tem várias casas brancas que ficaram fracas. Nessa posição, o branco está com uma vantagem posicional aqui. Então, Magnus jogou dama E8, que tem a ideia de jogar um dama G6. E a dama em G6 ela pode ajudar no avanço E4 e de repente F3. E aqui eu acho que é um momento crítico já da partida, que o Caruana ele fez um lance muito interessante, que é o lance torre A3. É um lance bastante útil esse, porque a torre ela ajuda na defesa em muitas variantes. Quando o preto ele começa a avançar E4 e F3, a torre ela ajuda na defesa pela terceira. Esse é um lance muito legal. Um lance que eu pensei durante as análises foi o lance torre E1 no lugar do torre A3, que eu acho que é um lance muito interessante. A ideia é tentar parar o avanço E4 das pretas. É um lance bem sutil esse, o torre E1. É um lance profilático, porque se agora jogar, por exemplo, com dama G6, então as brancas podem responder com bispo D3. E o preto não está conseguindo avançar E4. Se dama G5, agora F3. E parece que o branco ele conseguiu controlar essa maioria de peões das pretas. Então esse lance eu achava um lance muito interessante. O torre E1. Só que aqui o Caruana ele jogou o torre A3, que é uma outra alternativa para tentar segurar esses avanços das pretas. Só que o Magnus vai conseguir jogar o E4. Né? Aqui veio dama G6, bispo C7, E4, ameaçando F3. Então rei H1 para poder responder o F3 com G por F3. E aqui a gente vê que a torre em A3 ela ajuda muito na defesa, porque se por exemplo F3 nessa posição, G por F3, E por F3, as brancas podem tomar de torre em F3 ou então de bispo em F3 e a torre ela está ajudando na defesa. Então essa aqui é uma das posições mais críticas da partida. Durante essa transmissão a gente ficou buscando vários lances aqui para o preto e não era nada fácil jogar de pretas nessa posição. É muito interessante fazer isso, tentar entender a posição, ver a partida sem usar o engine, sem usar o computador, porque às vezes usando ali o computador, vendo a avaliação do lado, tudo parece simples, mas se você pega para entender a posição mesmo, buscar os lances ali sozinho, não é nada fácil entender a posição. Aqui, por exemplo, era difícil encontrar um lance para as pretas, porque se o preto ele faz um lance como um cavalo C5, por exemplo, o branco pode jogar com o cavalo B6, e daí a torre ela fica sem casa. Se, por exemplo, jogar um lance como torre A7, bispo B8, e a torre ela está ficando sem casa. Se mexe o cavalo para alguma outra casa, por exemplo, o cavalo F6 pode ter o mesmo problema, cavalo B6. Então, basicamente, o preto ele não pode mexer o cavalo nessa posição. Então não consegue tirar o bispo. Não tem lance de bispo também, porque está caindo o peão de D6. Se tira a dama da sexta, para de defender D6 também. E aqui a gente não estava encontrando uma maneira de jogar de pretas. E nesse momento o Carlsen encontrou um recurso que é sensacional nessa posição.
ele fez um lance B5, que é um lance que nem estava passando pela minha cabeça, esse B5. É um lance muito forte esse, e é um lance que ele vai conseguir resolver os problemas das pretas, o preto vai organizar a posição. É um lance bem difícil esse, o B5. Tava começando a cogitar esse lance mais por eliminação, porque tava difícil encontrar uma ideia para as pretas. E a ideia desse B5 é a seguinte: se tomar o peão, jogando A toma B6, as pretas fazem torre por A3, cavalo por A3. E aqui parece que o branco tá com o peão a mais, o peão tá promovendo. Só que o ataque das pretas ele começa a chegar agora com F3, G por F3 e agora cavalo E5. E de repente o preto tá com todas as peças bem colocadas, o cavalo tá muito forte em E5, tá ameaçando jogar E por F3, o rei branco tá exposto, e o bispo em C7 tá muito mal, e o cavalo em A3 também tá fora de jogo. Então essa posição aqui já não é fácil jogar de brancas. Por exemplo, se torre G1, então dama H6, e agora esse cavalo C4 tentando voltar o cavalo pro jogo, já pode jogar com E por F3. Cavalo por E5, então F por E2, dama E2, D por E5. E essa posição aqui, o preto ele tá melhor, né? Sobrou uma peça aqui para as pretas. Então é uma posição muito difícil, cavalo E5. Eu acho que já é muito mais fácil jogar de pretos nessa posição. Depois vendo, analisando assim com o computador parece que consegue encontrar recursos ainda nessa posição. Mas para um humano jogar essa posição aqui seria muito difícil. Pelo menos nas análises que eu fiz sozinho, sem ver computador, sem ver engine, estava bem difícil de encontrar lances para as brancas aqui. Então B5, recurso sensacional aqui das pretas. O Caruana ele não tomou em B6, ele jogou cavalo B6, que é a melhor opção das brancas. Cavalo B6, bispo B6. E agora o preto ele resolveu o problema ali de como desenvolver as peças, que era o cavalo, que estava atrapalhando em D7, e ele está avançando a maioria, sempre o branco tem que ficar de olho no avanço F3. Então aqui o Carlsen ele jogou com dama G5, que tem a ideia de passar a torre, jogando torre F6 e de repente torre H6, ou então torre G6, que foi outro lance bem interessante esse. E aqui ele está sacrificando um peão, né, porque se jogar bispo toma B5, o branco ele consegue ganhar o peão, só que as brancas vão ter que defender o ataque depois de torre F6. Ele está com essa ideia de jogar torre G6 ou torre H6. Novamente, o computador parece que consegue se defender nessa posição, mas na prática é uma posição em que tem vários lances de ataque para as pretas, é uma posição que não é fácil de jogar. Então, o Caruana, ele resolveu não aceitar esse sacrifício depois de dama G5. O Caruana, ele jogou G3, tentando assim resolver os problemas na ala do rei, porque agora, nessa posição, se jogar, por exemplo, um lance como F3, agora sim dá para jogar o bispo toma B5, e se, por exemplo, o preto tentar passar a torre pela sexta, jogando torre F6, o branco consegue voltar o bispo com bispo E3 e o bispo vai ajudar na defesa, que o bispo ele já controla a casa H6, não deixa a torre chegar para o ataque. E de repente as brancas podem jogar com torre E1 e bispo F1, assim conseguindo defender o ataque das pretas, né? Então aqui G3, um lance defensivo muito interessante, que em muitas posições ele vai jogar com G por F4 também. Então aqui o Carlsen, depois de G3, ele jogou com B4, tentando desviar a torre da defesa de A5, ou então tentar desviar a torre da defesa da terceira fila. E aqui jogou torre B3, bispo H3, torre G1, F3. Então, todos esses lances fazem bastante sentido, né? F3 e agora bispo F1. Um lance que eu achava bastante interessante na posição era jogar com bispo B5. E, por exemplo, se jogar nessa posição com bispo G2, a ideia seria jogar torre por G2, F por G2 e rei por G2. E nessa posição, o preto está com uma qualidade a mais, só que o branco tem um par de bispos
e também conseguiu um peão passado em A, que está muito forte. Por exemplo, se nessa posição o preto joga com bispo D8, então o branco pode pensar em jogar com bispo E3, tocando na dama. E no caso de dama G6, por exemplo, então A6. E esse peão passado ele é muito forte, é difícil defender o peão de B4. Aqui eu acho que o branco ele tem bastante compensação pela qualidade. Então, seria uma alternativa interessante, só que aqui ao invés de jogar o bispo G2, tem um lance bem forte para o preto que é torre F6. O preto ele continua atacando. E aí, por exemplo, se bispo E3, dama H5 e começa a ter ideias como jogar G5 e torre H6. E o ataque das pretas é muito forte nessa posição. Então, por isso que o Caruana ele preferiu jogar com bispo F1 para defender as ameaças na ala do rei. Então, bispo por F1, dama por F1. E agora cai o peão de D5, que é um peão bem importante esse. Torre toma B4 e dama E6. Bom, essa posição dá a impressão que o preto está ficando melhor, porque esse centro das pretas ele é muito forte. O peão em F3 ele incomoda muito a posição do rei das brancas. O branco precisa ficar defendendo as entradas de dama H3. E parece que o preto está consolidando a posição com D5, trazendo a torre de F para C8, para tocar no peão de C. Nesse momento, eu achava que o preto estava ficando melhor já nessa posição. Só que o Caruana ele jogou muito preciso e ele foi encontrando os melhores lances aqui para criar contra-jogo, para criar problemas. Essa partida ela foi muito bem jogada. É incrível o nível que esses dois jogadores estão jogando, assim, sempre encontrando os melhores recursos. Aqui depois de dama E6, o Caruana ele jogou torre B5, que a ideia é controlar D5. Por exemplo, se nessa posição o preto joga com D5, então tem a ideia de jogar dama D1, já atacando diretamente o peão de D5. E se torre F5, G4, e a torre não tem uma casa boa, e o branco ele já está criando contra-jogo aqui, atacando o peão de D. Então aqui o Carlsen jogou bispo D8, para trocar os bispos. Porque se, por exemplo, joga bispo por D8, então torre... Pode ser torre de A por D8 nessa posição, ou então torre de F por D8. O preto ele começa a ter as ideias de jogar com E3. Eu acho que faz mais sentido jogar com torre de A por D8, porque depois de um avanço E3, a torre de F ela pode apoiar um F2. Se, por exemplo, dama B1 nessa posição, a dama D1 tem a ideia de jogar E3, F3, F2. E se, por exemplo, torre F1, tá levando dama E4 mate nessa posição. Então a ideia do Carlsen com bispo D8 é essa, poder trocar os bispos. Seguiu dama E1 para controlar a casa E3. Bispo toma B6, A toma B6, torre de A B8, dama E3, dama C4, um lance muito forte esse dama C4, que a dama toca na torre, toca no peão de C2 também. Torre B2, torre B7, com a ideia de jogar torre de F B8 e agora torre D1. E nessa posição aqui, quando eu estava analisando ao vivo essa posição, eu tinha certeza que o preto estava melhor nessa posição, que o branco está com as peças bem passivas aqui na defesa, por exemplo, a torre de B2, e tem sempre os problemas com o rei. E aqui os dois jogadores ali no apuro de tempo, o Carlsen tinha mais ou menos uns 2 minutos nessa posição. Ele fez um lance bem interessante, que é o lance dama E2. Eu acho que esse lance foi inclusive uma surpresa para o Caruana. E aqui é uma posição muito crítica, porque ele tocou na torre de D1, ameaçou trocar as damas também. E se, por exemplo, nessa posição trocar as damas, as pretas podem jogar com F por E2, torre E1, torre por F2, rei G1, torre de BF7, com a ideia de jogar torre F1. E aí, por exemplo, se B7, torre F1, rei G2, e agora vem torre toma B7, é um lance bem forte, torre por E2, torre por B2, rei F1, e agora entra nesse final que o preto está com um peão a mais, e o preto ele tem boas chances nessa posição. Então não vale a pena trocar. O Caruana novamente ele encontra o melhor lance da posição. Aqui dama E2 ele jogou com torre E1,
que na hora eu pensei que fosse um erro nessa posição, porque depois de dama E3, torre E3 e D5, parece que as pretas conseguiram estabilizar a posição, defendendo o peão de E4. Esse peão de F3 ele incomoda bastante, porque nesse momento o branco está com o rei passivo. E nos finais, ter o rei ativo é muito importante. É como se o branco tivesse sem rei nessa posição. Então eu achei que o Carlsen tinha tudo para ganhar essa posição, porque ele pode pensar em jogar, por exemplo, com torre C8, torre C6, trazer o rei até E6 e tá expandindo, vai jogar D4 em algum momento. Não estava vendo como que o branco poderia criar contra-jogo nessa posição, porque mesmo tendo o peão passado de B, esse peão ele pode se transformar numa debilidade se o branco não consegue avançar esse peão. Só que o Caruana ele conseguiu encontrar novamente os melhores recursos defensivos para salvar essa posição. Aqui o Caruana jogou H4 com a ideia de dar um respiro para o rei. Então torre C8, que faz bastante sentido. Torre A3. Esse é um recurso bem interessante, já que ele tem a ideia de jogar torre A7 em algum momento. O preto precisa se preocupar sempre com essa ameaça. Então rei F7. Se agora a torre A7, torre de CB8. Então ele jogou rei H2 primeiro, rei E6. E aqui um momento importante, que eu estava falando ali que no final o rei é uma peça extremamente importante, o rei precisa ficar ativo. E aqui o Caruana ele faz um lance de G4 para trazer esse rei para o centro. E o rei ele vai ajudar bastante o branco a criar contra-jogo. Então esse é um lance importantíssimo. Jogou aqui torre C6, o Carlsen. Torre A6. Outro lance importante, porque se o branco ele começa a ficar passivo nessa posição, por exemplo, jogando com torre B3, o preto ele pode ir melhorando, e o preto vai ter chances de ganhar esse final. Então é que ele joga torre A6, que ele tem uma ideia para manter a atividade da posição, tentar manter as torres ativas. Nesse momento eu ainda pensava que o Carlsen ele fosse conseguir apertar bastante a posição, ele fosse conseguir ir melhorando, né? Só que aqui depois de rei E5, o Caruana fez rei G3, então H6, que a ideia do H6 é fazer G5 e assim controlar a casa F4, impedir que o branco consiga ativar o rei. Então o Caruana jogou H5, que é importante para não deixar o G5 das pretas. E agora veio rei D4 nessa posição. Uma outra alternativa seria jogar aqui com G5 para tentar controlar essa casa, a casa F4. E se agora HG6, torre G6, tem a ideia de H5 para ganhar o peão de G4. Só que aqui tem um recurso muito forte das brancas que é a torre B5. Final de torre sempre tem recurso. Aqui a ideia é criar contra-jogo atacando o peão de D5. E aí, por exemplo, se H5, torre de A5, torre por G4, rei H3, rei F6 e aqui torre por D5 e o branco já tem contra-jogo suficiente para equilibrar a posição. Então, nesse momento, o Carlsen ele jogou rei D4, que dá a impressão que ele ainda está progredindo nessa posição para jogar, por exemplo, um lance como rei C3. Só que aqui o Caruana ele encontra um recurso muito forte que vai dar contra-jogo suficiente para as brancas. E de repente, depois desse lance, o Carlsen que começa a ter que tomar cuidados para não perder essa posição. Então esse momento foi uma surpresa quando joga aqui o torre B5, porque até então quem estava pressionando esse final era o Carlsen. Ele que parecia estar tentando ganhar. Mas depois de torre B5 com essa ideia de jogar torre A4 e torre A5, o Caruana que começa a ter algumas chances nesse final. Então jogou aqui torre D6, veio torre A4, rei E5 e agora torre de AB4, defende o peão de B6 e o branco está preparando agora a ruptura C4. E de repente o branco começa a atacar os peões das pretas e o preto ele tem que jogar agora com rei E6. O preto ele vai tentar se defender. C4, D por C4, torre C4, torre B6, vai cair um peão das brancas. Quer dizer, vai cair um peão das pretas, o peão de E4. Então, torre toma E4, rei F7, torre F5, torre F6, torre por F6, rei por F6 e agora rei por F3.
o branco ele consegue ganhar um peão. Então, assim, o final aqui foi uma surpresa para todos que estavam assistindo, analisando a posição, porque de repente, após um lance rei D4 do Carlsen, o Caruana encontrou esse recurso de torre B5, conseguiu coordenar as torres e entra nessa posição em que o Caruana que está com o peão a mais, né? Então jogou aqui rei F7, rei G3, mas mesmo tendo um peão a mais, acontece que esse final aqui, como tem peões em só uma ala, não é suficiente para ganhar a partida. Esse final aqui é um final teórico de empate, né? Esse 3 contra 2, porque os peões vão começar a avançar. A única maneira do branco melhorar é jogando, por exemplo, um F4, G5, só que vai trocando os peões, até entrar num final de torres, de torre e peão, torre, rei e peão contra torre e rei, e é um final que empata. Então, por isso que nesse momento o Caruana jogou rei G3 e nem continuar a partida, ele nem quis insistir aqui, porque ele sabe que o Carlsen vai conseguir defender esse final e vai empatar. Então aqui ele oferece um empate e a partida ela terminou empatada. Então essa partida eu acho que foi a melhor partida até o momento. Teve muitos recursos dos dois jogadores, os dois jogaram num nível muito alto, pareciam duas máquinas jogando. Então acho que essa partida é a partida que foi melhor jogada. O match ele continua empatado, né? 10 partidas, 10 empates, mas não são empates assim, um empate morto, né? Todas as partidas estão sendo bastante lutadas. Essa eu pensava que o Carlsen fosse conseguir vencer, mas na verdade o Caruana se defendeu muito bem nessa posição, conseguiu encontrar vários recursos e assim salvar a partida, né? Então, faltam agora apenas 2 partidas para encerrar o match, encerrar as partidas clássicas, né? Porque se continuar empatado após essas 2, tem o desempate nas partidas rápidas. Então, essas 2 partidas são muito importantes. Vamos ver o que vai acontecer. Amanhã é dia livre e depois tem as 2 partidas decisivas e daí a gente volta com as análises aqui também. Bom, então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, dá um like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber as notificações sempre que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima.